Do meu lado aqui nós temos a Laura. Boa noite, Laura. Boa noite, tudo bem, pessoal? É uma honra estar aqui com vocês aqui, né, diretamente de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, aqui para Sama Cursos. Que maravilha, pessoal. Laura tá representando aqui, hein, pessoal. E pra você, Laura, como que foi isso aí no dia a dia? Nossa, foi muito difícil, né? Até porque não tinha colegas da profissão que queriam me ajudar, né? Pelo fato de eu ser mulher também, isso daí tinha uma barreira. E não tinha o online, né? Hoje em dia, devido à pandemia, isso daí aumentou muito mais, né? As fabricantes se adequarem ao modo online. Então, assim, hoje em dia se encontra vários treinamentos gratuitos na internet. E antigamente não, que nem o primeiro treinamento que eu tive que fazer, porque eu passei vergonha na casa de um cliente. Eu tive que sair de Campo Grande, pegar ônibus e vir para São Paulo fazer treinamento de um dia. Eu cheguei, fiz o treinamento e fui embora. Nossa, que correria. É cansativo, então, hein? era cansativo. Então, antigamente, né, a gente fazia muito isso para ir atrás de conhecimento. Atrás de informação técnica, isso, né? Ô Laura, falando de começo, que história é essa da tal da motinha? A gente tava aqui... Rapaz, curioso isso aí, hein? A gente tava aqui também com tô o pessoal e eu curioso falei pra saber. que ela contou a história da motinha. Como é que foi essa história no começo? Não, mas Laura? segura essa. Vamos passar esse intervalo que nós tivemos aí na Samatec, pessoal. Foi uma tarde gloriosa. O pessoal ficou muito contente, lá brincamos bastante com o pessoal, comemoramos bastante, pessoal. Por quê? Pessoal, data especial, pessoal, tem que ser comemorada, tem que ser falado, pessoal. Tem que ser mostrado. Por quê? Os fabricantes precisam disso e a gente precisa disso também, precisa comemorar. Isso é que nem se fosse um gol, beleza? Mas que história da motinha é essa daí? Como que foi isso aí, Laura? Tá História da curioso motinha, aí, pessoal, tá né? curioso o negócio Motinha da aí. motinha. Mas tem que falar. Não pode correr, não. Então, gente, quando eu comecei, eu só tinha uma moto, né? Mas o sonho de empreender era muito. Eu trabalhei no supermercado durante 1 ano e meio e eu comecei como caixa. Depois de 4 meses eu já virei subgerente. Eu fui pra padaria cortar mortadela, cortar mussarela e tal. E me mandaram como subgerente. Quando eu virei subgerente, eu não tinha folga, era uma vez por semana, tipo quarta ou quinta-feira, então não vivia, né? Principalmente para os meus filhos, que eram pequenos, então eu não tinha uma vida com eles. E peguei e pensei assim, cara, eu vou parar de trabalhar para os outros, vou trabalhar para mim. Foi quando eu quis empreender. Só que daí eu não sabia o que eu ia empreender, porque eu não sabia, não tinha nenhum curso profissionalizante, não tinha nenhum curso técnico, não tinha nada, né? Só ensino médio completo e pronto, acabou. E como meus pais, eles tinham uma empresa disso daí, eu já tinha feito uns bicos, né? Assim, fiz limpeza, né? E achava que já poderia abrir uma empresa do ramo. E foi o que eu fiz. Falei, vou abrir uma empresa e pronto. Eu fiz sociedade junto com meu irmão, e ele tinha um carro, e eu não tinha um carro. Enfim, começamos com um cliente ou outro, começou dando certo e quando a gente viu, a agenda já estava lotada e ele tinha que ficar mais lá em Aquidauana, que ficava a 130 quilômetros da capital, e ele morando na capital. E ele teve que me abandonar porque ele falou assim que não moraria lá em Aquidauana e pelo fato da gente ele tá de segunda a sexta-feira lá, ele não quis mais. Então comecei a ir atrás de outros colaboradores e daí eu arrumei um ajudante e ele não tinha carro também e tínhamos a moto. Que loucura, hein? Rapaz, e tinha um dinheirinho. dinheirinho. Que garra, né? Tinha um dinheirinho, comprei as ferramentas, né? Com aquele dinheirinho, não tinha nem dinheiro para comprar uma bomba de vácuo, que bomba de vácuo era cara, então eu falava assim, bom, esse daí depois fica pro segundo plano, né? Então foi isso que aconteceu. Ele pilotava, aí a gente colocava a mala de ferramentas assim no meio e eu atrás. E a escada, e ele abraçava assim um lado da escada e eu abraçava o outro lado da escada. E a gente ia pro cliente assim. Quando tinha que, por exemplo, vou fazer uma retirada com uma instalação, remanejamento, eu pegava e ligava pros amigos. Empresta o carro aí, porque eu tenho que carregar um ar-condicionado. E meus amigos emprestavam o carro. Que legal. Graças a Deus eu tinha esses anjos na minha vida, né? Que eu pude continuar Isso com esse sonho. São os verdadeiros amigos mesmo, né? Sim. Que na necessidade ele estende o braço pra você. Que legal, que legal. E hoje eu sou eternamente grata a eles, porque se eles não tivessem me dado essa ajuda, eu não teria continuado. E Deus vai colocando anjos na nossa vida, né? Porque cada degrau que você sobe, tem uma pessoa lá pra te dar a mão pra você subir pro próximo. Eu sempre falei que era isso na minha vida, né? E até hoje, né? Enfim,
Eu lembro que uma vez eu tinha que fazer uma recarga de fluido refrigerante na cliente, aí eu tive que pegar, aí amarrei uma cordinha assim na botija e outra ali no guidão da moto, né? Aí foi batendo aquele negócio lá e fui numa pista assim que era cheia de areia. E fui indo, aí a botija passou assim na minha perna assim e a gente acabou e caí da moto no areião lá. Aí eu tinha machucado todo o joelho, assim, eu falei assim, cara, não vou desistir. Nossa, que maravilha. Que Porque tem muita gente que às vezes tem possibilidades até melhores, né, Laura? Tem até ferramental, tem carro, e fica dando desculpa, né? Não consigo. Eu acho que um dos grandes diferenciais do pessoal que tá no mercado hoje é ter um objetivo e não voltar, cara. Fazer o possível. Ter um norte, né? Ter um norte. Hoje as pessoas criam a dificuldade, elas criam um obstáculo. Às vezes o obstáculo nem existe, a pessoa cria o obstáculo. Então, é o que você estava falando do curso online. Hoje ela consegue ter conhecimento na parte industrial, comercial, residencial, reparador de eletrodoméstico, eletricista, elétrica industrial. Cara, quantos cursos eu falei aqui rápido que ela consegue aprender, consegue desenvolver, e ela cria dificuldade, falando, não tenho tempo, eu não consigo, porque eu trabalho até tarde. Então, ela cria. Tem gente que põe dificuldade, tem gente que vai pra cima. Tem um amigo Vai nosso... fermentando, né? Vai fermentar o problema, né? Pra aumentar mais ele ainda, né? Tem um amigo nosso, o Andrei, que, pô, eu acompanho ele, eu sigo ele nas redes sociais. O Andrei, né? Também sigo. O Andrei, ele trabalha com moto, cara. Tipo assim, é a realidade dele. É o jeito que ele trabalha, ele arrumou uma forma lá, coloca todas as ferramentas na escada, moto. tudo. E escada e vai pra cima. E é isso. Enquanto tem gente que tá correndo atrás, tem gente inventando Não tem desculpa. Foco, Não tem desculpa. Foco e dedicação, É isso aí. velho. E perseverar naquilo que ele quer conquistar. Acabou. Com certeza. É porque fácil não é, né, cara? Não é, pô. Teve um físico que falou que 99% é transpiração e 1% é inspiração. E esse físico chama Albert Einstein. Se esse cara falou isso, cara, não dá pra desacreditar, né? Imagina a gente que tá um degrau abaixo, vamos falar assim, né? Então, cara, é correria mesmo, tem que ir pra cima. Mas maravilha. Uma pergunta pra vocês aqui, né? Ao longo da jornada de vocês aí, qual foi o macete de profissão que vocês conseguiram adquirir, fazer e que deu certo? Então, eu tenho uma dica aqui que é bisurada. É o seguinte, eu trabalho já há 14 anos já nessa área, já tem um tempo já, desde que eu era menorzinho, que eu era mais novo, e o que eu aprendi nessa profissão é que a gente tem que estar sempre captando o cliente. Eu estava até conversando com a Laura, né? Sempre. A captação de clientes, você tem que criar estratégia na tua empresa, porque você que está fazendo o curso, está se formando, você tem que entender que você está sendo um empreendedor também. Mesmo Sim, que você verdade. instala, mesmo que você esteja no campo. Então, que você tem que criar um método de captação, né? Que esteja no momento ali e sempre está captando. O que hoje algumas pessoas fazem tô com vários clientes, então eu não faço mais captação e alguns clientes eu deixo de atender. Então isso, além de te queimar, você não está se preparando para frente, para o futuro. Então você parou de fazer vistoria técnica, você para de gerar orçamento, você para de captar, porque você está ali com aqueles clientes instalando máquina. Então um bizu aí que eu dou para a galera que está iniciando, que já está na área, chegou o verão, mesmo que você esteja lá com os clientes, esteja sempre fazendo a tua captação, esteja sempre fazendo vistoria, sempre fazendo o pós-venda, sempre mantendo a tua empresa ativa, mesmo que você esteja com o serviço. Nossa, que maravilha, ó. Pessoal, dica de ouro pra vocês aí, pessoal, ó. Isso aqui é o macete da profissão, pessoal. Isso aqui que você vai aprendendo ao longo da vida, hein? Então, passando pra você aqui pra quê? Pra melhorar o seu dia a dia também. Às vezes você olha assim e fala, puxa vida, eu não tinha pensado nisso, olha que legal. Vou começar a fazer isso daqui pra frente. E aí, Laura, qual foi o macete que você teve aí no dia a dia, assim, que você acha que foi um diferencial, que dá certo no dia a dia? Então, como é que nem eu falei assim, eu não comecei do nada, né? Então, hoje eu construí, pra mim, um mini império, né? Que eu quero construir um impériozão ainda, né? Mas estamos no meio do caminho. Então, eu notei muito que os clientes, eles fazem o feedback justamente nisso daí, que é compromisso. Por exemplo, hoje eu marquei você para tal hora. Se eu coloquei você para atender, por exemplo, sexta-feira, às 14 horas, eu vou lhe atender. Às vezes não vou chegar no horário. Acontece muito eu chegar no horário. Às vezes pode acontecer do carro quebrar e eu não poder ir, o carro ir para a oficina, mas eu ligo para o cliente e falo assim, olha, não vai dar para atender o senhor.
é por conta disso, disso. Assim que for resolvido o problema, eu reagendo o senhor. Pode ser, se o senhor compreender, tudo bem, mas se não, não. A gente estava conversando agora de tardezinha antes de começar a live, aí eu falei para ele que às vezes eu não pego muito cliente por conta da mão de obra lá, falta muito. Então, assim, a gente vai fazendo teste com um, faz teste com outro, mas eles deixam de honrar um compromisso, mas eu não deixo de honrar o meu compromisso para com o cliente. Então, às vezes, eu prefiro não atender aquele cliente porque eu sei que eu não vou cumprir aquele compromisso com ele. Maravilha. Então, é isso. É que nem eu falei para ele, peguei uma obra, já fechei outra, a gente tem, assim, a previsão de começar e a previsão de terminar para começar um outro projeto que já foi aprovado. Então, aí a gente tem a outra equipe que fica fazendo as instalações e as manutenções e a outra de infra, né? Então, a gente prefere qualidade do que quantidade. Nossa, maravilha. Nossa, isso E música para os nossos ouvidos, sobre né? isso também, é até bom falar, cada estado tem uma realidade de captação, vistoria, né, que é a visita técnica, elaboração de orçamento, enviar a proposta para o cliente e aprovação. Então, isso aqui é um funil de venda. É um funil de venda. Então, assim, Maravilha. no Rio, o nosso tempo, tá, pelo menos na minha empresa, tá, galera? Então, cada empresa é uma realidade, mas no meu tempo ali, eu demoro de 90 a 130 dias para começar a iniciar a obra. Então, assim, eu disparei lá 40 orçamentos por mês. Eu tenho um tempo ali para poder estar eu me adequando, me ajustando, criando estratégia, entendendo qual cliente que vai aceitar, qual que não, para eu poder montar a equipe, se planejar para estar fazendo. Então, assim, cada estado é uma realidade. Na questão dela, o funil dela é muito menor. É rápido. Ela já faz a vistoria, em pouco tempo o cliente já aprovou, ela já está dentro da obra. Então, é uma realidade diferente. É o que a gente estava conversando. São várias realidades. Aí tem que ver qual é a realidade que cabe para cada pessoa, para cada estado, segmento, né? e ir avançando. Mas isso é importante nessas duas dicas de vocês, que a gente chama de macete, né? Porque você comentou da captação de cliente. Isso. Né? E a Laura também capta o cliente, só que atende num tempo diferenciado, Isso. né? Mas o legal também que eu gostei que foi porque ela respeita o horário do cliente. Então, Isso marquei é 2 horas com o cliente, 2 horas estou lá. Se acontecer alguma coisa, eu ligo antes pro cliente dando satisfação. Tem a comunicação. Ele se comunica muito bem com o cliente. Isso é importante. Isso é maravilhoso. E aí, Gabriel, qual que é o macete que você teve no dia a dia? Depois de tanta coisa boa que falou aí, vambora. Cara, eu acho assim, tudo que eu já vivenciei, né, em empresas, eu acho que 2 coisas são importantes. Primeiro, comprometimento e segundo, relacionamento interpessoal. Legal. Se você é comprometido com um projeto, seja a sua empresa, dá para fazer melhor. Se você é comprometido com uma instalação, uma manutenção, ou até mesmo algo novo, dá para fazer melhor. E quando você se compromete e consegue colocar pessoas no mesmo barco que você para se comprometer, gera algo que nós chamamos de escala. Ou seja, uma coisa que ele está num patamar, você consegue levar para um patamar superior. E a escala, ela pode ser desde uma instalação, ou seja, você consegue instalar mais, ou até mesmo um fechamento de um contrato de manutenção, ou até mesmo a organização da sua empresa. E o grande segredo está isso, em você se comprometer em fazer e conseguir comprometer um time. Quando você tem um time comprometido com você, não existe nada que vai parar esse profissional. É isso aí. Não existe nada que vai parar essa empresa. O que para uma empresa hoje, o que para um profissional hoje, é quando você olha para o lado e você não tem com quem jogar. É a mesma coisa de você ter um jogador de futebol excelente, ter lá o melhor jogador do mundo, bola de ouro, porém, quando o cara ele chega na frente do gol ali, ele precisa de alguém para tocar, ele tem que recuar a bola. E é isso que acontece com muitas empresas. Então, o comprometimento central e você saber, com o relacionamento interpessoal, levar o time, não tem ninguém que para uma equipe dessa, uma empresa dessa. Isso aí. Nossa, que maravilha, cara. Isso são música para os nossos ouvidos. E você que está aí nos assistindo, pessoal, você percebe qual que é a importância desse comprometimento, dessa organização? Isso, pessoal, eu falo que a realidade mudou bastante. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar, bastava você ser bom naquilo que você fazia. O cliente era obrigado a te engolir do jeito que você vinha. Hoje em dia não, pessoal. Hoje em dia o cliente quer muito mais do que isso. Como a gente também queria ser tratado, né? De uma maneira diferenciada, com respeito, com honestidade. Então, pessoal, o cliente procura isso. E querendo ou não, foi que o Rian falou, a Laura falou aqui agora, nós não tínhamos, pessoal, o tal da internet. Então acontece, muitas vezes você tinha que confiar no profissional, naquilo que ele falou, e se você não fosse da área,
ou conhecesse alguém que fosse dar para te dar uma explicação, você tinha que acreditar. Hoje em dia, pessoal, quando você fala, vou fazer uma instalação, uma manutenção, uma carga de fluido, o cliente já consegue entrar na internet, fazer uma breve pesquisa, saber se está falando algo sério ou não. Então, o que acontece? Essa transparência com o cliente, esse respeito. E quando você tem a transparência com o cliente, você tem respeito pelo cliente, pessoal, você está tendo respeito e sendo transparente com você mesmo. Então você anda de cabeça erguida, você encontra o cliente no supermercado, no açougue, num passeio, e você consegue falar um bom dia, uma boa tarde, oi, tudo bom? Vamos tomar um suco junto. Então o que acontece? Essa transparência, pessoal, sempre vem de encontro a algo bom, algo de crescimento. Posso contar uma experiência rapidinho, professor? Pode sim. Uma certa vez um aluno chegou para mim e falou que ficou muito triste com o companheiro de trabalho. O que aconteceu? Ele chegou no cliente, nem abriu a máquina, e o compressor tentava partir, não ligava, né? O cara foi, assim, por, sei lá, telepatia, falou que era o compressor queimado. E aí o cliente pediu orçamento e o valor tinha ficado X, né? E aí o cliente quis uma segunda opinião e ligou para esse aluno. Ele falou assim, professor, o cara tava condenando um compressor por causa de um capacitor que custa, sei lá, R$20. Então aí o que passou na cabeça daquele cliente, né? Pô, eu fui enganado. Eu tava passando por uma situação ali onde eu tava sendo lesado. Deixa eu contar uma história assim, porque os clientes falam assim, olha só que engraçado, já cortando você, desculpa aí, que eu lembrei disso daí. Os clientes eles pedem uma segunda opinião, que no caso é a minha. Aí teve cliente que falou assim, vamos ver se você consegue resolver, tipo assim, duvidando, sabe? Falando assim, então tá bom, então vamos lá. Ainda mais mulher ainda, né? E eles condenam placa, condenam compressor e tal. Teve uma vez que era o relé de partida e tal, e o cara condenou a placa inteira do aparelho. Aí eu peguei e passei o valor pra ele. Ele falou assim, é só isso, Laura? Eu falei assim, é só isso? Ele falou assim, cara, o cara veio aqui, falou que era isso, que era aquilo, ou seja, dava o valor de um aparelho novinho. Aí eu falei assim, não, é R$150. Ele falou assim, cara, uma mulher vem aqui, fala que é isso, pode trocar então, vamos ver se vai funcionar mesmo, se você não vai arrumar outro pretexto, né? Eu falei assim, não, é só isso aí, pronto, acabou. Você troca essa peça. Não, então troca então. Depois que eu fiz o conserto do aparelho, ele falou assim, cara do céu, uma mulher veio aqui e ainda cobrou só isso daí de mim, eu não acredito nisso. Isso é legal. Não, e isso eu falo, é um negócio legal, pessoal, no dia a dia, porque, te traz uma satisfação profissional também, né? O cliente confiando em você, traz uma transparência, né? E eu falo muito para todo mundo que esse nosso mercado de refrigeração, ele é um mercado bilionário. Ele é muito rico, esse mercado. Infelizmente é um mercado de muros altos, né? Todo mundo que entra coloca um tijolinho em cima do muro. Só que todo mundo é conhecido. Então eu falo o seguinte, se você fizer coisa errada nesse mercado, o que vai acontecer? Você vai estar queimado. E o pessoal vai te conhecer por coisa errada. E você vai estar fora desse mercado, né? Então isso é muito ruim. E aí, trazendo uma reflexão, pode ser que esse cara que fez essa manutenção, fez essa instalação, talvez não é que ele não queria passar o cliente para trás. Talvez foi falta de conhecimento, talvez foi falta de comprometimento de chegar lá e fazer um teste. Então, uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado no processo é exatamente isso, né? A nossa imagem, igual o Adriano falou, é um dos bens que tem empresa que investe muito para criar uma imagem. E por erros pequenos você pode acabar com a imagem da sua empresa. Ô, Gabriel, você falando isso daí, eu lembrei que, eu não sei você, mas eu recebo muita mensagem do pessoal perguntando, Laura, aconteceu isso, você pode me ajudar? Eu falo assim, claro que eu posso. Tem muitos dele que só fala assim, eu falei assim, você já fez o teste disso? Você já fez o teste daquilo? Não, Laura. Eu falei assim, então como que você quer que eu te ajude, sendo que você nem foi no cliente ainda para fazer algum teste? É isso que eu ia falar. Né? Ele, tipo assim, nem foi no cliente ainda, ele já quer dar uma solução pro cliente por telefone. Mas isso você tá falando aí, eu vou poder pegar um gancho, né? Uhum. O que acontece muitas vezes, o pessoal compra o curso online e ele acha que vai se fazer milagre. Então, por exemplo, no nosso curso online, nós temos uma sala de aula que vai ser tirada da dúvida do aluno. Já aconteceu do aluno não assistir o curso, porque a gente consegue monitorar tudo. Como que o aluno está dentro do nosso curso. Quais aulas ele assistiu, qual o período que ele está ali. E muitas vezes você percebe que começa a fazer pergunta porque ele viu um problema na rua, que o cliente falou para ele não foi na casa do cliente fazer um diagnóstico, ele manda a mensagem para o professor. Quando acontece assim, assado, o que é? Nossa. Nós não somos primário. O professor olha lá, muitas vezes o professor fala o seguinte, isso é na aula tal que você não assistiu ainda.
Entendeu? Quando chega uma coisa assim no meu direct, a primeira coisa que eu pergunto, você já fez algum curso? Ah, não, eu vou lá e mando o link da Sama Curso, então estuda. Se você assistir todo esse curso e tiver dúvida, maluco, eu vou aí e resolvo com você. Não tem problema nenhum. Lembrei da experiência aqui de campo, professor. Eu também dei aula há muito tempo em escola física e eu tinha um aluno que todo dia ele ia pra aula, você via que o cara tava cansado, ele trabalhava o dia inteiro, e ele chegava na aula cansado e assim, em determinado momento da aula ele tava assim, ó. Tipo, ele tava lutando pra estar acordado, mas era o cara que estudava, que fazia tudo, batalhador, ele mesmo pagava o treinamento dele. E eu tinha um outro aluno, que era o aluno que sempre chegava meia hora depois de começar a aula, ele morava na rua da escola, coisa de, sei lá, o cara andava 5 minutos, estava na escola, ele era o cara que sempre chegava atrasado. Quando eu tava durante a aula, era o cara que ele tava fazendo qualquer coisa, menos prestar atenção na aula. E quando a gente tava no exercício final, no exercício prático, é o cara que queria sair antes. Professor, já que tá na prática aqui, eu posso ir embora antes? E aí eu trago uma reflexão, que muitas vezes a questão não tá, às vezes, talvez no conhecimento, mas sim na oportunidade de dar o valor. E aí eu perguntei um dia, cara, por que você costuma chegar mais tarde? Pra entender, não sei se ele morava hoje. Não, eu moro aqui na rua mesmo. Falou, porque é o seguinte, quem paga é meu pai mesmo, eu não tô vindo aqui só pra cumprir a tabela, só por isso. Então, muitas vezes a realização do profissional não está somente na oportunidade que ele tem de um pai, e sim no valor que ele dá para a oportunidade. Tem muita gente que não tem oportunidade e faz a oportunidade. Questão da Laura na motinha aí, né? Sim, e com tem certeza. gente que tem oportunidade e não dá valor. Verdade. Então, acho que na empresa da gente, eu acho que na nossa vida, tudo que a gente tem a oportunidade, se a gente dá valor e vai para cima, cara, é aquilo. Depende muito de mim. Não adianta igual o professor falou assim, o cara quer chegar lá e... Não, depende muito de mim, depende muito do meu esforço. E aí os resultados que eu tenho, não é por causa da Laura, não é por causa do Adriano, o resultado que eu tenho é por causa do meu suor, do meu esforço. Nada cai do céu, né, Rian? Eu fiz o curso, né, de refrigeração muito novo. Aí quando eu fiz 18 anos, eu fui para ciência técnica da Electrolux. E eu queria sair da ciência técnica, eu queria ir para a área industrial. Aí surgiu uma oportunidade de emprego para ser auxiliar de almoxarife numa empresa de engenharia. Auxiliar de almoxarife. E eu falei assim, aí eu fui, não estou, eles trabalham com ar-condicionado industrial? Sim, então eu quero. Pô, cara, mas você já é mecânico, já instala split, você vai se rebaixar? Eu falei, cara, eu não tô me rebaixando. Eu tô tomando impulso. Tô ampliando meu horizonte, Eu tô tomando impulso, mas você não vai trabalhar com industrial. Eu falei, cara, mas só de olhar pela janela, os caras fazendo, cara, eu vou estar ali interagindo, tirando dúvida. Então eu entrei como auxiliar de almoxarife, galguei ali como assistente administrativo, fui para assistente técnico, passei todos os cargos da empresa, todos os cargos, assistente técnico, aí fui para supervisão, supervisor C, BA, depois saí de lá como coordenador de manutenção dessa empresa. Maravilha. Então eu saí de lá gerenciando toda a equipe, o contrato de até, sei lá, 500 mil, eu comandava, então fechava o contrato, então assim... Fiz vários cursos com essa empresa, a empresa foi uma mãe mesmo, mas porque eu busquei aquilo, eu galguei. Sim. Então eu tive que meio que cara. dar uma recuada para poder avançar. Hoje eu trabalho com Chile, trabalho com Self, trabalho com VRF, entendeu? Então o que eu quero passar pra galera é que às vezes você precisa dar uma recuada para poder avançar. Sim. Então você, mesmo que você trabalhe no segmento muito bem, mas quer avançar, ampliar seus horizontes, cara, aí você vai receber um salário mais baixo por um tempo, cara. Você vai sofrer, você vai sangrar e isso é normal, cara. Então isso faz parte. Ô, Rian, pegando aí o engajamento aí, eu vivi isso daí. Porque eu comecei lá em Aquidauana. E lá eu bombei, que nem eu falei assim, né? Eu morava comecei numa casa que eu pagava 350 de aluguel, depois bombei e fui morar numa casa que pra mim era uma mansão. E o que aconteceu? Abriu vaga pro curso técnico de refrigeração e climatização em Campo Grande, né? Aí eu falei assim, caramba, será que eu me mudo para fazer o curso técnico? Mas se eu continuar aqui no interior, eu vou só viver nesse comodismo, porque aqui interior não tem máquinas de grande porte. Eu vou atender só essa região e pronto, acabou. Então eu vou viver só nesse mundinho, tipo assim, de ganhar aquele tanto. Eu não ia poder expandir mais. Aí eu peguei e falei assim, só que daí, cara, eu já tenho uma renda aqui. Eu vou para Campo Grande, não vou ter renda nenhuma. Quem que é Laura ar-condicionado em Campo Grande? Não é ninguém. Eu peguei e falei assim, só que daí eu tenho que pensar não no momento, eu tenho que pensar daqui 2, 3 anos. Sim, entendeu? Com certeza. E foi isso Mudança que eu de fiz. chave, cara. Eu peguei, eu juntei um dinheiro lá e vim para Campo Grande. Trabalhei para os outros aqui em lá em Campo Grande. Fiquei de funcionário um tempo, porque eu não tinha serviço lá, porque eu tinha que captar tudo de novo, recomeçar. E foi o que eu fiz, só que não desisti, né? Também não tive ego, nem nada. Fui de trabalhar para os outros,
como pior para quem era dona de empresa, né? Trabalhar para os outros, né? Então é complicado. Mas só que daí peguei e aprendi ainda a mexer com outro sistema. Então foi um aprendizado em tanto. Aí eu falei assim, cara, vou recomeçar tudo de novo e pronto, acabou. Se eu comecei uma vez, por que eu não vou recomeçar, né, outra vez, né? Vai dar certo. Com certeza. E foi isso que aconteceu. Hoje, que nem eu já tenho um lequezão de clientes que se eu tivesse em Aquidauana, eu não teria esse ganho que eu tenho hoje. Top. Nossa, que maravilha. Nisso tudo, pessoal, isso é importante, né? Que nem aconteceu uma coisa comigo, foi fazer teste uma autorizada. Foi eu e mais 4 caras. E chegou lá, cara, foi um teste muito pesado, né? Elétrica, mecânica e tudo mais. E todos estavam muito bom, né? Foi um desafio pro pessoal da gerência escolher 2 caras, entendeu? Só tinha 2 vagas. Mas eu, cara, sempre tentei fazer o meu melhor na condição que eu tinha. Continuo até hoje faço isso, né? Faço o meu melhor na condição que eu tenho, enquanto eu não tenho condição melhor de fazer melhor ainda, entendeu? Fiz meu trampo, fiz tudo ali no teste, né, cara? Aí, isso é coisa minha, eu sou muito metódico. O que eu fiz? Terminei meu serviço, peguei a vassoura, peguei a pazinha, limpei tudo, limpei a caixa de ferramenta, organizei e coloquei no local que é na bancada, entendeu? Limpei a bancada, deixei tudo organizado. Questão minha. Isso foi um critério de diferencial para passar naquele teste. Top. Entendeu? Então o que eu falo, muitas vezes é o que a gente tá falando, né, cara? Você vai pegar impulso, você vai fazer as coisas direito, né? Vai respeitar o cliente. Automaticamente que você respeita o cliente, você respeita você também. Então isso é algo primordial no dia a dia. E você que está em casa, pessoal, você percebe que isso, o que acontece, é o que vai fazer você prosperar no mercado, que é o seu próprio nome, né, o próprio respeito que o seu cliente tem com você. É como você queria ser tratado no dia a dia, né? Então, muitas vezes, você percebe que já aconteceu muito comigo, de eu chegar em algum lugar, deu a impressão que eu estava enchendo o saco do cara do comércio. Eu estava incomodando. Então, eu já fui comprar ferramenta, de perguntar pro cara, como é que é essa ferramenta, qual que é o preço? O cara falou, preço tá na etiqueta aí, dá uma olhada aí. Ô, louco. Aí você olha pro cara assim e fala, meu Deus do céu, cara, peraí, mas tô te incomodando, né? Não era pra mim ter vindo agora, tá na hora de almoço, é uma situação chata, né? Entendeu? E o que acontece? Aí o estabelecimento talvez fale, ou o profissional não pega mais serviço, por quê? Por causa do jeito que ele tratou o cliente, né? Então o cliente, acontece, muitas vezes o cliente ele é leigo, né? Até minha esposa mesmo, tem uma casa de ferragem perto da minha casa, que ela não vai nem a pau na casa de ferragem, porque toda vez que ela foi maltratada. Então acontece, não é que foi maltratada, foi destratada, né? Não tratada da forma adequada. Porque imagina, é uma mulher, vai comprar alguma coisa, por exemplo, ela foi comprar lá, como chama aquele regulador do bujão de gás? Regulador de gás, isso. Entendeu? Ela foi lá comprar, o cara falou, e qual que você quer? Ela falou, só conheço um, né? Entendeu? Aí aconteceu, ela pediu uma mangueira, né? O cara falou, mas quantos metros você quer de mangueira? Ela falou, moço, eu sempre comprei por padrão, né? Falou, sempre vem no saquinho, tudo enrolado lá. Falou, não, você tem que saber quantos metros você quer de mangueira. E ela saiu pé da vida de lá, foi embora e falou pra mim, se quiser você vai lá e compra. E nunca mais entrou na casa de ferragem, cara, entendeu? E eu falei, agora me ferrou também, né, cara? Porque sobrou pra mim lá comprar ainda, né? Então fui lá, comprei tudo. Só acontece, você pega aquela cisma, né? E querendo ou não, ela conta essa história todas as vezes pra todo mundo. E o cliente, o cara do comércio acabou se queimando, né? E onde você perde. Por que vocês escolheram esse segmento, né? Climatização. O que deu em vocês assim no dia a dia? Que chegou assim e deu aquele estralo assim. Putz, escolhi isso daqui. Na verdade, eu caí de paraquedas na refrigeração. Eu era muito novo, né? Como eu falei, tinha 13 anos quando eu entrei. E eu fui pra fazer um curso, aí eu escolhi eu tava aí minha mãe lá, né? A gente escolheu a refrigeração porque era algum amigo já trabalhava, mas qualquer coisa, tu vai pra lá também e tal. Aí é aquilo, negócio de mãe, né? Mas, cara, quando eu comecei a estudar a refrigeração, eu era o primeiro a chegar e o último a sair. Ah, então você não era o menino que saía antes da hora. Não. Eu era o último a sair. Eu queria estar lá abrindo as máquinas, queria estar vendo, queria estar com os tutores nas obras, isso já desde novo. Então, assim, eu me apaixonei mesmo pela área, pela profissão, tanto que eu sempre trabalhei com isso. Entendeu? Injetou fluido na veia mesmo. Foi por aí. Cara, que e legal, o mosquitinho da refrigeração picou. Picou, já foi embora. Já era. Nossa, que maravilha, cara. E você, Lara, como que foi isso daí?
Ah, foi na loucura, né? Porque eu não sabia nem. Eu queria empreender e tive que estudar aí pra que lado que eu ia, né? Que lado que eu ia tirar, porque eu não levo jeito pra beleza, né? Mexer com maquiagem, com unha, não levava jeito. Pra moda também não. Minha filha mesmo fala que eu sou inimiga da moda, que eu não sei nem coloco uma roupa de uma cor, outra de outra. A filha dela falou, ô, mamãe, você tá agredindo a moda, mano, para com É isso. isso. Aí eu quis ir pra cantar, né? E falaram assim, pô, mas nem pra chuveiro você presta pra cantar? Pelo amor de Deus. Então, assim... aí como eu sabia fazer limpeza, né, no ar-condicionado, eu falei assim, acho que eu vou pra esse, porque ela fazia muito calor de Toral, Goiás mesmo. 42 durante o dia. Calor de Toral, Goiás. Essa é nova pra gente aqui, hein? Ó, gente, Calor deixa eu de falar uma Toral, coisinha, Goiás. peraí. A Laura chegou do aeroporto aqui, na Samba Curso, falou assim, gente... Falei, Laura, vamos tomar um café? Ela falou assim, eu tô brocada. Aí, a gente gravou até um stories. Como é que agora, litoral Goiás? Eu entendi, litoral do Goiás. Não, Aí Torá, eu olhei no Rio, Tora. falei, ela falou alguma coisa. Toro, Goiás. Fala pra nós, o que é litoral Goiás? É romper barreiras, filho. Vai embora, entendeu? Esse país é maravilhoso, né? Esse país é... Ela é de outro país, cara. Ela não é do Brasil, não. Ela é de outro lugar. Se tiver mais algum termo popular aí do Mato Grosso do Sul. Ó, tem Comenta, uns comenta. dois aqui. Tem uns dois aqui que eu vi que é do Mato Grosso do Sul, porque se falar só Mato Grosso aqui, sabe como é que é? Mato Grosso do Sul. Fala pra nós, manda aí alguma coisa. Mas não esquece a hashtag Homem de Gelo. O prêmio é bom, hein? O prêmio é bom, o prêmio é bom. Então, aí eu lembro que uma vez, meninos, eu não tinha nem ventilador na minha casa, pra você ter uma ideia. E, assim, minhas condições financeiras eram bem precárias mesmo, assim. Hoje em dia, que nem eu faço pra minha filha, você quer comer bife? Escolhe aí, 5 bifes. Mas antigamente a gente tinha um bife pra cada um, né? Então, nem ventilador na minha casa tinha. E o calor torando de noite. Tinha dias que eu tinha que dormir no chão, porque fazia tanto calor que a gente não aguentava a cama. Pegava toalha, umedecia e jogava por cima do corpo. Lá eu falei assim, cara, a área que vai dominar, que eu vou ser a rainha e tal, vou ganhar muito dinheiro, vou ser empreendedora de sucesso, é no ar-condicionado. Maravilha, que maravilha. Aí eu fui visitar uns lugares lá, turístico, né? E eu fui lá na tribo dos índios lá. Até lá tinha ar-condicionado. Eu falei assim, tem como dar errado? Não tem, Não tem como dar filho. errado. O índio também tem direito, ué. Com certeza, com Lá na certeza. Oca. Índio também tem direito. Com certeza. E você, Aldeia Gabriel, como foi climatizada. você no dia a dia ali? O que te picou ali quando esse bichinho veio? Opa, fala aí, Gabriel. Fala aí, Gabriel, que te picou, Foi Gabriel. diferenciada. Por incrível que pareça, muita gente não sabe, mas eu fui instrutor de informática. O meu primeiro serviço, de fato, foi como instrutor de informática. Eu estudava isso. Porque eu via meu pai chegando com as roupas todas sujas. Meu pai era refrigerista, né? E eu via ele chegando com a roupa suja. Mas esse pessoal da comercial daqui a pouco vai vir aqui, né? Da refrigeração comercial. Tem grandes mestres aqui daqui a pouco chegando. O meu pai, ele trabalhava instalando câmera fria. Tava instalando hack. E, pô, cara, você tá ali soldando. Chegava sujo. E eu, assim, eu via aquilo e falava, pô, eu não queria trabalhar sujo. Eu queria trabalhar limpinho. Aí, um certo dia, na escola que eu dava aula, eu tava em férias, né? Aí meu pai bateu nas costas, filhão, vamos trabalhar comigo? Olhei e falei, pai, vamos, né? Vamos lá, paga o almoço? Paga, vambora. E aí, eu muito curiosão, né, com aquela questão, meu pai falou assim, tamo no equipamento aqui, você quer dar uma olhadinha? Eu curiosão, não, pai, deixa eu tentar resolver. Aí eu abri o equipamento, era um freezer horizontal, esse que põe sorvete, sabe? Da uma marca famosa aí. Quando você lembra de sorvete, você vai lembrar de uma marca, dessa marca aí. E aí eu fui lá, abri o freezer e eu vi que tinha uma peça preta estufada. Eu falei, cara, não é normal essa peça preta estufada aqui. Ô pai, essa peça preta estufada aqui. Ele falou, tá com problema. Pega lá no carro uma igual, vê o jeito que você desligou, liga certinho aí, vamos ver. Eu fui, desconectei um capacitor. Desconectei o capacitor, levei no carro, vim com outro, conectei. Ele conferiu se estava tudo certinho. Quando eu coloquei a máquina na tomada, aquele negócio ligou. Sensação. Aí eu falei, Você fala, cara, refrigerista. Arrepiei. que é esse negócio aqui, Já sei lavar cara? split, trocar capacitor, vambora. Toda vez que eu falo isso, eu arrepio. Toda vez que eu falo Legal. isso, eu Não arrepio. foi de choque, não, né? Foi uma sensação que eu não consigo descrever até hoje. De falar assim, cara, eu me encontrei aqui. Então, eu não sei se foi a refrigeração que me escolheu, mas foi muito da paixão do que meu pai me trouxe, né?
eu fui criado com dinheiro da refrigeração. Minha casa lá, meus materiais de escola, era com dinheiro da refrigeração. Quando a gente tinha bife, o bife era pago com dinheiro da refrigeração. Mas quando eu tinha ovo, também era pago com dinheiro da refrigeração. E nunca me faltou nada. E daquele dia em diante, eu falei, cara, liguei pra escola que eu trabalhava, falei, obrigado, mas daqui pra frente eu vou trabalhar com refrigeração. Então, a minha história na refrigeração, na climatização, começou assim. Que por um maravilha, capacitor cara. que eu fui trabalhar com meu pai. Olha aí. Tá Que vendo? maravilha, Legal. cara. Não, show de bola. Qual é o investimento que a gente precisa fazer para atuar na área, por exemplo, de climatização, cara, de vocês? É muito alto? Como é que funciona isso daí? Como que eu consigo começar no dia a dia? Hoje, se você acessar alguns canais do YouTube, você vai ver a galera usando um ferramento bem top, né? Só que não necessariamente você precisa comprar esse equipamento tão top, o digital, para poder iniciar. Tá? Então você pode estar usando o manômetro analógico, não precisa ser o digital, entendeu? Para estar iniciando. E umas ferramentas básicas que já é o ideal. Inclusive tem grandes YouTubers aí que faz vídeo também com equipamento analógico. Você vê e a instalação fica boa também, fica top. Eu acho que o Rian ele foi muito assertivo no que ele falou, porque depende muito de qual segmento você vai trabalhar. E da climatização tem várias derivações, né? E com o tipo de equipamento. Por exemplo, quem for trabalhar com instalação precisa de um determinado tipo de equipamento. Que igual a Laura começou com limpeza. Por que talvez a Laura começou com limpeza? Porque você precisa de menos ferramentas, ou seja, o seu kit ele não é tão grande, né? E aí você consegue ter, às vezes, com conhecimento técnico não tão avançado, você consegue já começar a trabalhar. Então eu acho que o Rian foi muito assertivo, que eu acho que assim, a gente tem que dar um passo do tamanho da perna. Eu já vi profissionais que começaram no segmento, profissionais que investiram muito e não, assim, sem a necessidade. E depois falar, pô, eu deveria investir isso aqui mais pra frente, né? Então a grande sacada é isso, é ver qual nível você tá e aí você vai se adequando. Uma coisa que não pode acontecer é o profissional começar na área e não se atualizar. Ou seja, ele trabalha no segmento, seja com geladeira, seja com climatização, mas ele trabalha no segmento e não compra uma bomba de vácuo. Pô, começou sem bomba de vácuo, já não é o melhor caminho. Então com o tempo você vai se preparando para poder trabalhar. E não estou julgando aqui quem começou sem bomba de vácuo, porque eu tive a oportunidade, meu pai era refrigerista, então eu comecei a trabalhar já com uma bomba de vácuo do lado. Viu, Gabriel? Mas pensando nisso, o legal de fazer o treinamento aqui na Sama Cursos é isso. Porque quando você faz o treinamento na Sama Curso, nós ensinamos com os melhores ferramental que nós temos aí no dia a dia. E o que acontece? O aluno aqui da Sama Curso, pessoal, quando faz o curso online ou curso presencial, ele tem uma tabela diferenciada para comprar na Samatec. A Samatec, pessoal, é o maior e-commerce do Brasil. Presta bem atenção. O maior e-commerce do Brasil. Você entrou no nosso site, pessoal, você consegue acessar o nosso catálogo, você consegue comprar equipamento, ferramenta, produto. E detalhe, foi o que o pessoal falou aqui, muitas vezes teve que começar a investir tudo de uma vez. Como a gente consegue dividir, às vezes, no cartão de crédito, o equivalente a isso, a pessoa consegue adquirir o equipamento, já começa a trabalhar e com o próprio dinheiro que vai ganhando já vai pagando as prestações. Muito bom isso. Muito bom isso. E um bizu legal também, cara, você tá com dinheiro, quer investir, investe em conhecimento junto. Entendeu? Sim, verdade. Não faz só um cursinho ou outro, não. Faz um treinamento mesmo. Sama Curso tem alojamento aqui, você pode vir e fazer um curso presencial. Fica uns dias, entendeu? Tira todas as dúvidas, se capacita. E o próprio instrutor vai montar a lista de ferramentas junto com você, vai te dar todos os bizu. Você vai poder estar na Samatec ali pegando desconto, parcelando no cartão. E invista em conhecimento. Faça treinamento, network, se conecta com as pessoas, que você vai fazer o melhor investimento. Isso realmente é um diferencial, tá? Você poder... Porque assim, tem gente que, por exemplo, tá lá, eu tenho aluno de Minas, eu conversei com eles, a gente ficou um bom tempo conversando ali. O cara é de Minas, ele veio pra cá, 2 pessoas. Top. Pra quê? Pra aprender. Por quê? Eles querem trabalhar com equipamento side by side, né? Que são geladeiras um pouco mais avançadas, vamos usar esse termo. De alto Isso. padrão. De alto padrão, que você pode cobrar um pouquinho mais por isso. Então eles fizeram um investimento e já colocaram, às vezes, pra dormir. Então disponibilizaram uma semana agora no inverno, né? Olha que beleza. Diminui um pouco a demanda, que é normal isso, tá? No inverno a gente tem uma queda de demanda. Então o cara pega agora no inverno, investe já em conhecimento, para quando chegar o próximo verão, ter resultado. E o grande segredo tá nisso, tá? O que você faz nesse inverno vai refletir no seu outro inverno. Isso que eu ia falar. O que você faz nesse verão vai refletir no outro verão. Então o grande segredo é isso. É você saber onde você tá e você entender onde você quer chegar. Porque o grande problema é o cara tá num lugar que pra ele tá confortável. Não, tá bom, aqui pra mim tá bom. Só que aí vai aparecer um rapaz igual o Rian, que ele já tem uma mente mais aberta, que ele busca conhecimento, que ele busca ferramental, que ele quer fazer a diferença no mercado, e daqui a pouco um cliente que te ligava sempre não te liga mais.
porque tem alguém que, pô, mais qualificado que você, ou que te atendeu melhor, e não há nada de errado, às vezes, o cliente trocar o fornecedor. Então, a grande sacada é essa, é sempre estar preparado para trabalhar com os melhores clientes. E outra, Com certeza. se planeja, igual o Gabriel falou, você sabe onde você quer chegar, então se planeja para chegar ali, entendeu? Então, no inverno, agora o cara se aproveitou e... Eu vou falar por experiência própria, né? Porque eu comecei com muito pouco dinheiro, né? Então eu comprei as ferramentas mais baratas que tinha no mercado, manifold analógico, mais barato ainda. Philips, por exemplo, é mais barato, que não tinha nem imã e tal. Então, assim, o mais barato mesmo, porque eu iria começar e comecei com muito pouco dinheiro, que nem você falou assim, da bomba de vaca, eu não tinha nem dinheiro para comprar bomba de vaca, que na época era um custo muito alto, né? Então, eu fazia esporgadinha, assim, fazia. Vácuo pelo filtro, pô. Quem não deu vácuo pelo filtro, pô? Mas é isso que eu tô falando, tipo Todo assim, mundo. e depois que eu passei vergonha na casa de um cliente, eu falei assim, opa, peraí, calma aí. Eu fui instalar o meu primeiro ar-condicionado inverter, eu não sabia abrir a evaporador e achar o Born, que era o LG que tinha lançado, o Born não era ali em cima, era lá embaixo. Eu apanhei, passei vergonha, eu tive que ligar pra fulano lá na casa do cliente lá, pra saber onde que fazia o Born. Depois daquilo lá que eu falei assim, cara... Peraí, eu tenho que tirar uma parte dessa renda aqui, não investir em ferramenta, porque até então o meu era trocar os ferramental e tal por mais moderno e tal. E aí eu falei assim, parou com esse pensamento, vou mudar, vou investir em conhecimento. Foi quando eu saí de Campo Grande para vir aprender, fazer um treinamento de inverter, que foi o primeiro treinamento que eu fiz, foi inverter. E aí eu comecei a investir em conhecimento e fui ganhando os clientes, porque os clientes vão lá e eles estão curiosos, eles vão lá e perguntam, o que você está fazendo? Ai, o que é isso daqui? O que é aquilo lá? Aí você vai lá e dá uma aula para ele, cara, ele fala assim, cara, regaçou. Então, assim, ele teve um cliente até que falou assim, Laura, eu perguntei para fulano, tal, ele falou, enfim, não entendi nada, você veio, explicou tudo certinho, que o ar-condicionado tem que ficar nessa temperatura, por causa disso, por causa daquilo, economiza isso, economiza aquilo e tal. Dou uma aula assim pro cliente para mostrar para ele que realmente eu tenho conhecimento mais do que qualquer outro profissional. Então, eu vi que realmente eu tinha que investir em conhecimento. Então, esse daí, aí foi o ano passado que eu fui ter o meu primeiro manifold digital, que foi que eu ganhei ainda, que foi da texto que eu até chorei de emoção na hora. Então, ganhei manifold digital e assim, foi a última coisa que eu comecei a investir foi em ferramentas digitais, né? O Que moderno, maravilha, né? hein? Maravilha isso, viu? Isso aí. Pessoal, e lembrando que lá na Samatec nós estamos tendo, né, a promoção de bomba de vácuo e de conjunto de manifold. Você que no dia a dia está precisando já investir bomba de vácuo, de manifold, pessoal, ampliando os seus profissionais, a Samatec está com uma promoção especial lá. Entra no site, liga lá, pessoal. Fala com os vendedores que eles vão atender vocês. E lembrando, pessoal, você comprou no cartão de crédito, pessoal, você consegue trabalhar e já pagar a ferramenta com o lucro que você está tendo do seu serviço. Vamos falar com a Laura. Quer mandar um abraço para alguém aí, Laura? Fazer as considerações pra gente... Bom, eu quero desejar parabéns a todos, agradecer aí a Sama Cursos por ter me trazido aqui. Fiquei maravilhada com a estrutura, porque na internet a gente vê uma coisa, chega aqui foi totalmente outra. Eu vou ficar emocionada, eu vou falar rapidão para não chorar. Maravilha! Bom, agradecer de coração a todos aí que estiveram presentes aqui com a gente, que a gente pôde partilhar um pouquinho do nosso dia a dia, um pouquinho da nossa história como refrigerista, né? Porque hoje em dia é especial. E eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou refrigerista, que nem eu sou também presidente da Ashley. A gente faz eventos para engenheiros mecânicos aí. E quando eu tenho que palestrar, eu não posso falar que eu sou refrigerista, porque é só para engenheiro mecânico, que é o CREA que patrocina. Então, mas a minha vontade de falar assim, eu sou refrigerista, né? Porque eu tenho muito orgulho de botar a mão na massa, que nem eu tava falando pro Rian. Não, Rian, eu não sou de administração, eu sou de ficar em campo, pegar no pesado mesmo. Então, para todos vocês aí que batalham aí, eu sei que não é fácil, é dureza, é levar o sustento para a família, né? Então, que Deus abençoe vocês e muito sucesso aí para todo mundo. E mais uma vez, gratidão, Renata, e a todo mundo da Sama Cursos aqui, que me receberam com tanto carinho. E é recíproco. Muito obrigado. Rian, suas considerações finais, por gentileza. Lembrando que não vai acabar não, né? Não, Lembrando que tem não, coisa, vai rapaz, vir o vão pessoal vir da uns meninos refrigeração, aqui. hein?
Aqui vamos, assim, vai sair uma galera forte e vai vir uma galera forte também, hein? Hoje o negócio pega, hein? Hoje você vai sair daqui, pessoal, sabendo mais, hein? Com certeza. Eu quero agradecer, né, a Escola Sama Curso. A escola criou uma estrutura para poder atender, né, os alunos e qualificar, trazendo bons instrutores top, né, na verdade, só fera mesmo, tá? Não é porque estão ali, não, é porque os caras são bravos mesmo, tá? Então, assim, foi uma coisa que eu tava conversando com o Adriano, né? Quando você vem assim, com o coração aberto, com essa vontade de ajudar o segmento, do segmento crescer, trazendo gente para estar ajudando, cara, a coisa vai fluir de uma maneira que vai ser automático, entendeu, Adriano? Foi o que a gente tava conversando, é automático, entendeu? Maravilha, Então, cara, o negócio só tende a prosperar e a crescer ainda mais, Cara, que alavancar bom. ainda mais. Então, quero agradecer a oportunidade, tamo junto, conta comigo aí, o que precisar, como eu falei da última vez que eu vim aqui, tô somando sempre aí, valeu? Cara, que maravilha, cara. A gente vai agradecido com isso, porque o nosso trabalho é árduo também, né? Nós falamos, né? 99% é transpiração, 1% é inspiração. Então a gente vem batalhando, vem tentando acertar o máximo possível, tentando educar o pessoal, mudar a atitude. Nossa, que maravilha, cara. Fico até emocionado com isso daí, né? E a confiança que os presidentes do grupo têm com a gente, né? Maravilha.